Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bora lá, que hoje eu quero gravar um videozinho bem legal pra vocês, que é falando um pouco sobre a autoaceitação. Eu tava vendo meus vídeos antigos, e tava percebendo algumas coisas que mudou da Hannah de 2020 para a Hannah de 2025, 5 anos após a minha cirurgia ortognática. Para quem não sabe, eu fiz cirurgia ortognática. Esse vídeo aqui, dessa capa aqui para vocês, é um dos meus primeiros vídeos que eu gravei. E nesse vídeo eu venho falando como é que é a cirurgia e tudo mais. E a Hannah, ela tinha essa dificuldade de se aceitar do jeito que era. Estou aqui para falar para vocês que é fácil se aceitar, tudo mais, porque a Hannah foi uma pessoa, eu falo em terceira pessoa, né? É porque eu fui uma pessoa que sofreu bullying, né? Então, por causa da minha aparência. Antes da cirurgia, eu tinha um queixo muito avantajado, tudo mais. Depois vocês vão entender melhor lá no vídeo. Pode vir aqui, Sasha, minha cachorrinha. E carrego um pouco, carreguei, né, por muito tempo esses traumas, sabe? Essa coisa de, nossa, eu antes da cirurgia era feia, depois da cirurgia eu fiquei bonita, era de coisa que eu falava muito, né, até alguns dias atrás. Ah, depois da cirurgia eu fiquei bem mais bonita. Mas não, a Hannah de 2020 também era bonita, só que do jeito dela, né, do jeito que ela era. Na época eu não era convertida, eu me converti mesmo, assim, batizar e caminhar mesmo, posicionar a partir de 2023. Então eu já conhecia o evangelho, mas não praticava. E hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre essa parte de aceitação, como que é o processo de se aceitar do jeito que é. Eu não aceitei a Hannah de 2020 por muito tempo, mas hoje eu vejo que aquela Hannah trabalhou e conquistou algumas coisas para que hoje, a Hannah de hoje, 2025, fosse a mulher que é, né? Hoje eu entendo que talvez zoar a aparência, talvez não, zoar a aparência de alguém não é legal, porque eu passei por isso e não era legal, sabe? Ser chamada de Hannah Banana por causa do queixo, ser chamada de queixada, de Popeye, não era uma coisa muito legal de se fazer. Então eu já sei como criar até meus filhos, né? Que algumas brincadeiras machucam, algumas brincadeiras fazem mal para o próximo, sabe? E o primeiro tópico é: quando você percebeu que estar com Cristo é diferente de ser evangélica? É uma questão muito polêmica, né? Porque ser evangélica e estar em Cristo são coisas diferentes. Você pode ser um católico, mas se você não está em Cristo, é a mesma coisa de nada. Você pode ser um testemunho de Jeová, mas se você não estiver em Cristo, é a mesma coisa que nada. Então, aqui eu quero trazer para vocês que não é questão de religião, é questão de estar em Cristo. Eu me descrevo, como fala, eu me domino, sei lá como fala, como cristã. Então, eu tenho que estar em Cristo, cada vez mais parecida com Cristo. E eu sou uma pessoa muito, muito, muito estourada. E isso, às vezes, me faz até um pouco de mal. Mas esses dias para trás, aconteceu uma fatalidade comigo, que a pessoa veio e me xingou horrores no meu Instagram, por mensagem. Eu só virei para a pessoa e falei assim: fulano, eu vi que você é cristã, porque tem na bio dela tinha um versículo, mas eu não vejo Cristo em você, por essa atitude sua. A pessoa só me bloqueou e não falou mais comigo. Então, tipo assim, não precisou de eu brigar, xingar. Acho que a maior ofensa para alguém que se considera cristã é escutar: eu não vejo Cristo em você. Jesus, não vejo Jesus em você. Acho que a pior parte de ser cristã, nesse sentido, de dominar cristã, e alguém virar para você e falar: eu não vejo Cristo em você. E aqui vem falando, né? Quando você percebeu que está em Cristo, diferente de ser evangélica. Eu aprendi que não é sobre frequentar uma igreja, testemunho de Jeová, mormon, ou o que seja, tudo que católico, o que for cristão ali, né? Que coloca Cristo no centro. Não é sobre uma placa, é sobre estar em Cristo em todas as circunstâncias. Então, que a gente venha refletir sobre isso, não é sobre igreja, é sobre estar em Cristo. Eu até fiz uma anotação. Quando eu entendi que sou amada e escolhida, eu parei de me comparar, eu parei de me medir pelo padrão das outras pessoas.
Exatamente isso. Eu ficava tentando fazer conteúdos que estavam mais em alta, tudo que é da minha vontade. Até alguém me entregar a seguinte coisa: não é do seu jeito, é do meu jeito. Você vai crescer na internet, mas não do seu jeito, do meu jeito. Então, tipo assim, tudo que eu faço aqui, eu tento falar de Cristo. Eu gosto muito de falar de cabelo e tudo mais, mas sempre eu tento citar Cristo ali no meio. Se não for numa música, se não for numa fala, sempre Cristo está presente em todos os momentos. Lá no Salmo 139, eu anotei aqui, não sei qual versículo, mas eu só anotei que fala que lá, algum versículo cita: fomos de modo assombrosamente maravilhosos, formados de modo assombrosamente maravilhoso, né? Somos formados de modo perfeito. Até com as nossas imperfeições, nós somos perfeitos. Porque na nossa fraqueza, ele se faz forte. Nas nossas limitações, ele se faz forte. E Deus não olha estética, não olha paralisia, não olha câncer, não olha doença, ele olha o que você está fazendo por ele. Meu marido, ele é um testemunho vivo de vida. Ele quase morreu 2 vezes, histórico de câncer na família e tudo mais. E nessas 2 vezes, uma coisa que eu não vi ele fazer foi, olha que, tipo, um câncer é algo que desmoraliza a pessoa, né? Mas algo que eu não vi ele fazer, pelo menos na minha frente ele não fez, foi reclamar de Deus. Brigar com Deus. Falar que Deus não olha, que Deus não cuida. Hora nenhuma eu vi ele fazendo isso. Uma coisa que ele falou, que eu guardei no fundo do meu coração, foi a seguinte frase: se eu estou passando por isso, é porque Deus permitiu para algum propósito futuro. E hoje ele entende, depois de 3 anos lutando contra, né? Hoje ele está curado em nome de Jesus, mas hoje ele entende que ele vai ser um pregador na casa do Senhor. Só que para isso, Deus usou até eu mesma para falar com ele. Só que para isso, o testemunho que ele gerou, ele vai começar a pregar e falar sobre a palavra de Deus pelo testemunho que ele gerou na vida dele, que Deus gerou na vida dele. Então, ele vai começar a pregar e falar de Cristo pelo testemunho dele. Então, assim, o propósito dele ter passado por tudo aquilo é para isso, para que o nome de Deus seja glorificado por meio da vida dele e amigos dele, parentes dele sejam convertidos e levados ao Senhor a tempo, né? Porque cada dia que se passa, a gente vê que a volta de Cristo está chegando. E de qual maneira estamos nos preparando? A mentira da comparação. Gente, isso aqui fala muito, né? Redes sociais criam padrões irreais. Isso é mais pura verdade, né? A gente se comparar com alguém que a gente só vê pela telinha do telefone, é fácil. Às vezes, você tem que ir lá e viver a vida daquela pessoa, né? Um dia eu tava conversando com meu marido, aí eu falei com ele que antigamente eu comparava ele muito com alguns casais que eu via. Aí ele falou comigo assim: mas você sabe que se ele tá traindo ela, porque ele beija e abraça em público a esposa, mas e no secreto? E no secreto, ele trata ela bem? Ou, por acaso, ele pode estar traindo ela? Botar as aparências aqui em público. E me fez refletir. Meu marido ele é meio bruto, sabe? Ele é meio grosso, assim, de vez em quando. Mas é o jeito dele. O jeito dele demonstrar amor é serviço. A linguagem de amor dele é serviço. Ele sai daqui meia-noite e vai me buscar lá na cidade. Mas ele não vai ficar falando que me ama toda hora. Pode esquecer. Se eu ligar pra ele 1h da manhã pedindo ajuda, ele vai aonde eu estiver. Isso eu tenho certeza. Mas falar eu te amo toda hora, ficar postando foto, pode esquecer. Isso aí não é com ele. Então a gente também tem que saber identificar a linguagem de amor do próximo, né? Mas voltando ao assunto aqui. Satanás usa a comparação para roubar o seu propósito, para roubar a sua essência, né? Porque quando você se compara, você vai falando assim: não vou gravar, agora no meu caso, não vou gravar mais não, porque eu nem sei, nem tenho uma edição bonita, eu não vou gravar mais, não vou falar de Jesus mais não, porque já virou modinha, um monte de gente tá falando de Cristo na internet, quem sou eu para falar dele? Mas aí eu penso que as minhas experiências de vida não são as mesmas daquelas outras pessoas. O meu testemunho é diferente. Então eu vou ganhar almas para Cristo com um testemunho diferente, com uma história diferente de vida, né? Então que a gente não venha se comparar a esse ponto. Identidade em Deus.
Só a palavra já fala, né? Identidade em Deus. Não se baseia só em você, é em Deus também. Quando você tiver dúvida de qualquer coisa, você se pergunta: Jesus sentaria aqui do meu lado para assistir esse filme comigo? Jesus escutaria essa música que eu estou escutando junto comigo? Sua resposta for não, eu acho que não, então não é para você escutar, sabe? Então é basicamente isso. E o último tópico é como praticar a autoaceitação espiritual. Aí é que eu vou ler porque eu anotei algumas coisas. Orar pedindo para Deus revelar a sua identidade é um primeiro passo. Ler a palavra em texto sobre valor e propósito. Ler a palavra, eu digo assim, em geral, tá? Não só palavras que falam de propósito e tudo mais. Porque às vezes o seu propósito é tão simples que se você vai ficar querendo, eu tenho que louvar, eu tenho que não sei o quê. Às vezes não é nem isso. Às vezes o seu propósito é ali alimentar um cachorrinho de rua. É ali abraçar uma pessoa, sabe? Às vezes não é algo tão... Ai, entendeu? Tem pessoas que realmente Deus usa para fazer algo grande, mas às vezes, para mim tudo é grande. Desde alimentar um cachorrinho de rua, um morador de rua, a cantar e louvar mundialmente, sabe? Para mim tudo tem um propósito, tudo Deus age. Terceiro, escrever suas qualidades e agradecer por elas. Listar as suas qualidades e... Olha no cachorro quando derrubou o telefone. Lê as suas qualidades. Não, amor. Não, deita. Senta. Senta. De novo, né? Escrever as suas qualidades e agradecer. É listar mesmo as suas qualidades. Como é que Hannah se vê? Hannah é criativa, Hannah se comunica bem, Hannah tem um cabelo muito bem cuidado, ela gosta de cuidar do cabelo, ela entende de cabelo. É uma qualidade, sabe? O mais mínimo que seja. E agradecer a Deus por esse conhecimento, sabe? E a quarta coisa, se afastar do que alimenta a comparação ou o seu pecado. Tudo que alimenta o seu pecado ou a comparação, se afaste. Bloqueie, delete, apague, sabe? Use disso para que você não venha a ser mais tentado, né? Deus não errou em nada quando te criou. Você é obra-prima. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém. Se você precisa não ver isso, tá? Deus não errou em nada quando criou você. De novo. Deus não errou em nada quando criou você. Você é uma obra-prima feita pelas mãos de Deus. Se você acha que esse vídeo falou com você de alguma maneira, de alguma forma, compartilha com alguém que precisa escutar sobre isso, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!